É uma questão de expandir a consciência. Como é bom estar no outro. If you think about the Dead Sea, where people are floating effortlessly on the surface of the water, that made John Lilly think about adding the salt inside in the water of the tank. Eu acho que as pessoas hoje em dia não têm esse tempo, estão trabalhando, estão estressadas. É muita demanda que o mundo está pedindo, né? As mães têm filho, têm que trabalhar, têm que cozinhar, não para. Para as pessoas que vivem nesse dia a dia, essa vida corrida, que às vezes a gente não consegue por esforço próprio. A vivência urbana, o dia a dia urbano, ele desconecta muito, né, a pessoa da sua própria natureza, da natureza que está ao seu redor. O stress, que é uma relação do sistema nervoso central com uma glândula chamada suprarrenal, é uma relação que desde a antiguidade o caçador ia para a caça e imediatamente esse circuito do ataque e fuga entrava em alerta máximo. Hoje, né, a população vive num sistema de ataque e fuga de tal intensidade. Brasília, por exemplo, o cara vai pegar um trânsito em Brasília e já está em ataque e fuga. Só que isso todo dia, o caçador era uma vez por semana. E com uma coisa prazerosa, fazendo uma atividade que ele gostava, ia comer, é outro mundo. O cara sai para um carro, ele não vai fazer atividade física nenhuma, ele vai ficar lá e ouvindo a CBN com aquelas notícias ótimas, né? Aquelas notícias assim maravilhosas, né? O cérebro, quando está desintonizado, é como um radioreceptor que esteja fora da estação um pouquinho. Quando você escuta, tem um chiado do locutor falando. Quando você sintoniza ele na estação certinho, você tem um som limpo. E é mais ou menos isso. Então imagina, uma criança com transtorno de atenção, ela tem sempre esse chiado no cérebro. E é preciso sintonizar para que o chiado pare. O camarada vai lá para Jericoacoara, mas está como se estivesse no Iraque, né? Em alerta máximo. Aí gera um transtorno de ansiedade generalizada que ele acha que é normal. Aí o cara acaba achando que ele é daquele jeito mesmo. Que ele é de mastigar a porta, de que ele é aquele cara, né? Porque, na verdade, ele está com esse circuito, vamos dizer, inflamado, entre aspas, né? Ele está jogando adrenalina no sistema sem nenhuma relação de causa e efeito. Hoje, até para o cara que vive assim, para o cidadão que vive desse jeito, ir para uma aula de yoga, fazer yoga, é muito complicado. Porque é interessante, quem faz yoga acha que é fácil fazer yoga. Quem não faz, fica lá. O cara adrenalizado, fazendo é dificílimo para ele, impossível. Ele não consegue fazer. Não consegue fazer de jeito nenhum. O floating ele pode ter até uma iniciação para ele aprender que existe relaxamento. Então, por exemplo, se eu estou meditando numa sala e de repente alguém abre a porta, ou alguém faz um barulho, aquilo vai me tirar desse estado. Na cápsula de flutuação, a primeira questão que acontece é uma confiança maior de que você não será despertado daquele estado em que você se encontra. Por quê? Porque previamente já está acertado que quando estiver chegando a hora de terminar, vai começar a tocar música de novo. E na medida em que a música começa, em que o barulho inicia, imediatamente o cérebro tem por obrigação, por função primordial, se voltar para o estímulo externo. E aí ele se volta para ele e a gente retoma, digamos assim, a interação com a realidade.
Mas durante a flutuação, e principalmente depois dos primeiros 10 minutos, o mundo externo deixa de existir. E a gente começa a estar apenas em contato conosco mesmo. É uma questão de expandir a consciência e principalmente a consciência de si próprio. Olha, minha primeira experiência foi incrível. Pena que acabou. Queria ter ficado o dia todo lá, tranquilamente. Talvez um mês. Uma sensação de conforto, assim, intraduzível. Realmente, quando você tinha me convidado, eu tinha lido um pouco a respeito do negócio, eu tinha visto sempre falar sobre o negócio de útero, né? Das sensações intrauterinas. Ai, como é bom estar no útero. Para mim, a primeira experiência foi retorno ao útero e foi muito especial por isso, de acolhimento, de aconchego, de silêncio interno mesmo, de voltar para dentro. Esse ouvir a audição, né? O sentido da audição para dentro, ouvindo a respiração e os batimentos do coração, foi muito profunda a experiência para mim. Eu achei profundamente terapêutico, assim, porque a água, né, remete diretamente ao útero, à memória, né? Então, é um resgate, né? Porque tudo que o corpo da gente é 70% água, né? E dentro dessa água está toda a memória. A minha experiência de flutuar a primeira vez foi incrível. Eu lembro sentindo tão relaxada, tão profundamente uma paz interior. Quando era hora de sair, eu nem acreditei que o tempo passou tão rápido. Parecia 15 minutos que eu estava lá. Bom, então essa minha primeira experiência aqui no Float, ela foi muito complementar, muito interessante, como eu pude acessar de um outro modo alguns lugares que eu já tinha acessado em outras experiências de autoconhecimento. Para mim, assim, o autoconhecimento é uma busca muito forte na minha vida, né? Mas eu vim curioso, porque algumas pessoas tinham me contado que era uma experiência muito profunda, né? De olhar, de acessar, olhar para dentro, sentir, né? Eu acho, para mim, esse estado de você ficar calma, que você se focar muito bem, para mim é um estado normal e eu gosto. Por isso, para mim, a vida agora com família, com crianças pequenas, com muito trabalho, essa vida para mim é um desafio. Quando eu entro na banheira de flutuação, a verdade, eu gosto de fechar a tampa e pode me deixar lá por mais que 1 hora. Eu adoro. Para você ter uma ideia, hoje foi o 2º dia que eu fiz, né? Então, na primeira vez, eu não consegui fechar o negócio, a cápsula completamente. Não consegui ficar no escuro, fiquei naquele azulzinho. Aí hoje eu já fechei logo, deixei tudo escuro. Na época aí, por biblioteca, a biblioteca da UNB era muito boa, e por aqui, puxa por ali, puxa por acolá, entrei em contato com o trabalho do Dr. Lilly e li sobre flotation, né? Sobre os tanques de flutuação, que ele é o pioneiro nisso, né? A partir dos trabalhos dele com golfinhos e tudo mais. E eu resolvi ir até Los Angeles para me submeter ao floating. Eu localizei um lugar em Los Angeles que tinha um floating e fui lá, né? E cheguei lá e tive uma experiência extraordinariamente legal. Muito legal. Muito, muito legal. John Lilly was a neuroscientist working in the 50s on the question, what is consciousness, and does consciousness still continue if you shut off all the senses? Because the general thought was, if you shut off all the senses in a kind of sensory deprivation, then consciousness would stop to work. So John Lilly found out when he shut off all the senses, consciousness was not at all shut off
It was actually the other way around. There was a whole new world emerging inside himself, a whole new world to be explored. Tá, deixa eu começar falando que superou as expectativas, né? A sensação é mais tranquilo, mais relaxado. Eu teve essas dores na lombar nas últimas semanas, praticamente sumiu. Então, fora disso, eu me sinto mais equilibrado. Um grande erro que tem é que as pessoas, de um modo geral, acham que psicologia é só ensinar as pessoas a relaxar. Não, nós trabalhamos também com atletas. E os atletas, muitas vezes, não precisam relaxar. Eles precisam aumentar a energia para que eles façam um bom jogo. Mas ele tem que aumentar a energia sem aumentar o estresse. Ou seja, ele tem que aumentar a ativação. E o que a gente faz na flutuação é um aumento dessa energia interna que me possibilita fazer muito mais coisas. Hoje o meu esporte principal é a canoagem. Bom, eu pessoalmente senti assim uma capacidade de consciência corporal, tipo uma ferramenta onde você vai conseguir, tipo, você vai ficar sem sentir o corpo. Essa sensação de gravidade zero, nunca teve esse tipo de experiência na vida. E realmente é muito bom. Once you enter into the flotation tank, within 10-15 minutes, your body is going to produce dopamine. Dopamine gives you a happy feeling, gives you a feeling of well-being. Eu acho que tem vários níveis, assim. É uma experiência que te toca em vários níveis. Primeiro no nível físico, que é realmente esse conforto da coluna, esse conforto, né, das articulações, de você estar como se você estivesse no colo de alguém. Eu tive muita sensação de quando eu fiz Watson. Watson é isso, né? Só que o Watson tem alguém te segurando. E aqui é o meio que te segura. Então é ainda mais incrível, porque você fica... Os primeiros 15 minutos, quando tinha música, eu fiquei fazendo movimentos leves. E comecei a ter uma coisa de Watson mesmo, de alongar sem peso e alongar sem limites, né? Ficar ali livre da gravidade e das limitações do meio físico. Então, na cápsula, não sei se realmente olhar para dentro, né? Porque aí você vai a coisa da visão. Ali foi até mais de sentimento, de experienciar, entendeu? Uma coisa que não tinha um limite, não tinha uma... Eu podia estar como se estivesse livre, né? Isso que eu falei do microcosmo e do macrocosmo, que dentro daquela cápsula teve um momento que eu me senti meio no universo, quando eu comecei a me movimentar, né? Meio que uma dança, né? In these days of 24-hour stress, it's one of the only moments you are only with yourself, without television, without your phone, without a computer. It's just you with yourself. Eu já fiz várias terapias. Eu, na minha vida, sempre buscando uma cura interior, sempre, né? Já fiz shiatsu, já estudei medicina chinesa, então eu já fiz acupuntura, eu já fiz quase de tudo. E eu senti que o float é a primeira coisa que eu senti tão profundo, um impacto tão grande, numa hora que eu saí como eu tinha renascido. Eu senti que era outra pessoa, que eu deixei o eu velho lá no tanque e eu nasci outra pessoa. Eu senti maravilhoso. Quando eu entrei no tanque de flutuação, eu ainda estava muito ligado, muito querendo ver tudo, querendo saber. Quando terminou a música, que eu pedi à menina para deixar a música inicial, quando terminou a música, eu comecei a voltar a atenção para os meus processos orgânicos. Então, batimento cardíaco, né? Que dentro do tanque a gente consegue sentir muito melhor o batimento cardíaco, certo?
chegou a um ponto tal em que eu conseguia ouvir e sentir o sangue correndo nas veias. E isso dá uma experiência assim, fantástica, porque é uma experiência que ordinariamente a gente não tem, porque a consciência toma conta e não deixa que a gente sinta isso, né? Então, à medida em que o tempo vai passando, a gente vai se entregando mais a isso e realmente vai mudando um pouco essa percepção. E no final, eu já tinha perdido completamente a conexão, digamos assim, com o mundo exterior. Eu estava realmente mergulhado na flutuação, na minha própria consciência e trabalhando todos os meus processos orgânicos. Eu acredito que a flutuação feita regularmente nos leve a uma condição de cura, de healing, de cura mesmo do organismo, certo? Porque aí eu consigo comandar e dizer a cada órgão qual é a expectativa que eu tenho sobre o funcionamento dele. Essa técnica você pode fazer terapias diversas. Você pode fazer terapias para o corpo, que aí vai mexer com isso que eu estou falando, que é a coluna, né, que são as articulações, que você começa a ouvir um diálogo entre músculo e sistema nervoso central, que é uma coisa raríssima, dificílima de você ouvir esse diálogo. Esse diálogo existe o tempo todo, seus músculos estão falando com seus neurônios, mas você não tem noção disso, né, no dia a dia. E na flutuação, eu estou descondicionado desse lugar, né? Então agora estou até com vontade de voltar a meditar e ver como é que é a diferença, porque eu não tinha percebido tão claramente essas sutilezas, né, de onde que é a atenção, como é que ela funciona e etc. E conforme eu fui relaxando, eu fui sentindo que em alguns lugares, como no pescoço, na coluna, aqui na bacia, eu ia sentindo alguns espasmos, né? Parecia que o próprio músculo agradecendo, assim, ai, que bom que você está me soltando. O cérebro é muito interessante, porque o cérebro, depois de algum tempo, quando você não tem mais nenhum estímulo luminoso, ele não diz assim, eu não estou vendo. Ele diz, não tem visão. Plec. Apaga o occipital. Total. Quando você não vai mais ouvindo, ele não diz assim, eu não estou ouvindo. Ele diz lá na frente, não há audição. Pá! Apaga a temporal. E aí ele chega até o centro de gravidade, a propriocepção, também apaga. E eu simplesmente, quando lá, demorou 1 hora e pouco a experiência, quando eu comecei a ouvir uma música distante, né? Eu não sabia se meus pés estavam para cá, minha cabeça para lá, se eu estava de barriga para baixo. Eu não sabia, eu não tinha a mínima ideia do que era. Foi uma sensação maravilhosa. Para mim foi muito incrível. Como se eu estivesse encarnando, entende? Eu estava encarnando, assim, devagarinho, sentindo meus dedos. Aí, os meus pés estão lá, minha cabeça está aqui, né? Foi muito incrível, foi muito, muito incrível. Grande parte das drogas hoje que se utiliza para ansiedade e tudo mais, na verdade, são relaxantes musculares muito poderosos, né? Porque mais fácil do que você mexer no sistema nervoso central alto para relaxar a musculatura, é você relaxar a musculatura para mexer no sistema nervoso central alto. Na medida que o floating tem essa capacidade de te levar a um relaxamento profundo, você tem indicação do floating para diversos tipos de fibromialgias, né, que é as doenças de fundo ansioso. Você fica sem gravidade, mas depois de sair da cápsula, eu acho que a verdade a gente fica mais com o pé no chão, você está mais conectada com a boa energia, em vez do estresse. Outro transtorno que responde muito bem com a flutuação é a depressão. A depressão é um transtorno que deixa o cérebro incoerente. Tá? Literalmente, esse é o termo que a gente usa. Porque a gente treina a coerência entre os hemisférios cerebrais. Então, na depressão, principalmente no lobo frontal, o cérebro está
sem sintonia. Cada hemisfério está funcionando numa frequência diferente. Eu sofro com essa ansiedade. Melhorou muito nas últimas 3 semanas. Então por isso eu estou fazendo com essa frequência, porque está dando efeito. Com qual frequência você está fazendo? Uma vez por semana. Vem aqui no meu dia de folga, aí só alegria. Eu tenho recomendado já há algum tempo que pacientes ansiosos façam pelo menos uma vez por semana uma flutuação. E efetivamente, quando se está no tanque, a privação sensorial aguça a autopercepção. Ou seja, como eu não tenho estímulos externos me distraindo, o maior estímulo vem de dentro. E aí a consciência começa a tomar uma forma, um corpo mais potente. A consciência se torna mais potente, nós paramos muito, nós estamos o tempo todo voltados para o estímulo externo, né? O Huxley, por exemplo, dizia que a principal função do cérebro é filtrar os estímulos externos. Você está privado dos outros estímulos, né? Eles são afastados e você fica ali podendo ter contato com o universo interno que está acontecendo. E aí tem, a primeira coisa que vem é a mente, né? Os pensamentos, os planos, os medos, as neuras, as coisas, e aí tudo isso vem muito à tona. E aí cada um tem um nível de profundidade na meditação, não só cada um, mas acho que cada dia, cada momento a gente atinge um nível diferente e certamente esse ambiente propicia muito, né, você poder aprofundar, né, você poder dar um stop na mente de alguma forma. Floating is actually a meditation device. It's very comparable with meditation. If you compare the brain waves with let's say a Tibetan monk and somebody floating after like 10-15 minutes, if you have experience with meditation or not, everybody after 10-15 minutes comes into a brainwave that's called alpha or even theta. This is the brainwave of meditation. Eu já fiz meditação para muitos anos e o estado que o tanque me dá, eu só concentro na respiração e em segundos eu já sinto, eu não sinto que eu estou lá, eu sinto que eu estou num estado de meditação profunda, que eu sou a respiração. Aí depois tem o universo, todo o universo espiritual, né? Que é na hora que você consegue se libertar um pouquinho, um minutinho que a mente dá uma trégua, você entra em contato com energias superiores e com ideias, inspirações, e aí vem canalização, né? De sei lá se é de ET, se é de Deus, sei lá do que é, mas começam inspirações a entrarem, você entra em contato com informações que não são da sua cabeça, que não são do seu repertório. Né? Então a gente poder ter um momento de receber não sei nem como dizer, né? Mas receber um apoio, né? Um elemento que vai nos levar mais rapidamente e seguramente a um lugar de relaxamento, eu acho extremamente válido. Então, um momento que nem sei explicar. Eu acho que é a mistura do tanque sozinho, do sal, do magnésio. Tem uma coisa que nessa combinação, que é uma combinação perfeita, que é uma combinação que te dá essa oportunidade para relaxar, para desligar. Então, é perfeito. A química, eu não sei o que é. Eu só posso falar na minha experiência, que foi muito bom, foi maravilhoso mesmo. E nesse dia que eu saí da flutuação, e mesmo no dia seguinte eu fiquei percebendo tanto que eu estava mais apreciativa, né, da natureza, as mesmas coisas, com aquele mesmo carro, com aquele mesmo caminho, e aquilo estava diferente, né, que é uma coisa de você apreciar, de você sentir, né, não ficar no piloto automático, né, que é uma coisa bem comum, mesmo a gente praticando, né, que eu busco o caminho da
a yoga, a espiritualidade, vários outros ramos, assim, mas é realmente uma experiência que favorece, né, esse contato interno, assim. Então eu achei muito, eu já queria fazer toda semana, assim, porque é muito bom. Eu acho que esse aparelho, ele anula não só a lei da gravidade, que é o que vocês estão advertising por aí, anula várias outras leis também. Tempo, espaço. Realmente não tinha noção se tinha 10 minutos ou 2 horas que eu estava ali dentro. Quando começou a musiquinha dos 15 minutos, dos 5 minutos finais, eu falei, ai, jura? Não acredito. 1h30 se passou, não é possível. Eu disse antes, eu trabalho em vários frentes, o parte físico, emocional, mental e espiritual. Eu me senti que essa experiência trabalhou em todos os aspectos. Pelo físico, os dores, né? Mental, ansiedade, muitos pensamentos. Emocionalmente, mais equilibrado, né? Sem irritação e equilibrou mesmo. Espiritualmente, vem umas ideias assim que só pode ser do mundo espiritual, entendeu, né? E ele trabalha em todos esses aspectos, com certeza. Então o float ele está dentro desse contexto, né? Que é você se abandonar dentro da água, né? Que é o seu elemento primordial, né? Original e primordial. Quando você vai trabalhar emoções, ali dentro você consegue entrar num nível de confiança, você consegue trabalhar a confiança, que é um dos maiores empecilhos que a gente tem para fazer terapia. Porque a pessoa não confia, é difícil de confiar. É difícil você se entregar na mão de um terapeuta. E ali dentro é auto-shiatsu, autoanálise, auto-tudo, porque é você sozinho ali dentro. Eu acho muito interessante mesmo o tratamento. E o que eu acho muito interessante é que não tem ninguém conduzindo a tua experiência. É você e a água, né? Então, isso é muito bom também, né? Quando eu saí, eu lembro sentindo uma paz muito profunda. E eu até senti o amor, senti o meu coração aberto, eu senti tanta paciência, eu senti mais calma. Quando, no meu dia a dia, às vezes eu sinto irritada, sem paciência, me deixa um pouco, né, família chamando, crianças, e lá eu saí como nada podia me abalar. Foi maravilhoso, foi muito bom. Eu só queria marcar a minha próxima consulta, a minha próxima float, né? Eu falei, agora eu quero fazer uma vez por semana, né? É umas férias sem tirar férias. Então eu saio daqui com uma frequência elevada. Para quem não consegue ir para a praia toda semana, aí fechou. Ai, gente, eu quero fazer de novo amanhã, pode ser? Flutuar é muito bom, meu irmão. É muito fino.